Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A experiência de ver um demônio no teto durante a paralisia do sono é uma das mais apavorantes e intensas que uma pessoa pode viver. A sensação de estar paralisado, aliado à visão de uma entidade malévola, é algo que pode marcar profundamente a psique de alguém. A história de Rafael, um homem que teve essa experiência várias vezes, ilustra o terror e o impacto emocional dessa vivência. Rafael era um homem pragmático, professor de física em uma universidade renomada, e sempre se orgulhou de sua abordagem racional e científica para a vida. Ele nunca acreditou em fenômenos sobrenaturais ou espíritos, considerando tudo isso como superstição. No entanto, suas crenças começaram a ser desafiadas após uma série de eventos perturbadores que começaram durante seu primeiro ano de trabalho na universidade. Tudo começou em uma noite aparentemente comum. Rafael foi para a cama após um longo dia de trabalho, sentindo-se especialmente cansado devido às longas horas que passará corrigindo provas. Ele adormeceu rapidamente, mas algumas horas depois, acordou de repente. Seus olhos se abriram, mas ele não conseguia mover um único músculo. Estava completamente paralisado. O quarto estava mergulhado em uma escuridão opressiva, e o silêncio era total. Rafael tentou mover seus braços, suas pernas, até mesmo sua cabeça, mas seu corpo não respondia. A sensação de pânico começou a se instalar quando ele percebeu que não conseguia gritar por ajuda. Foi então que ele sentiu uma presença no quarto. Seus olhos, que eram a única parte de seu corpo que ele podia mover, começaram a percorrer o ambiente. Foi então que ele viu algo que o fez congelar de terror. No teto do quarto, havia uma figura sombria, uma presença sinistra que parecia se fundir com a escuridão. Era como se uma sombra tivesse ganhado forma e estivesse observando-o de cima. A figura era indistinta, mas seus contornos sugeriam algo humanoide. Rafael podia discernir o que pareciam ser olhos brilhantes, que o fitavam intensamente. Havia uma aura de malevolência ao redor dessa figura, algo que fazia seu sangue gelar. A presença no teto parecia pulsar com uma energia sombria, e Rafael sentia como se estivesse sendo sugado para dentro de um abismo de terror. Enquanto ele continuava a olhar para a figura, ela começou a se mover lentamente. Parecia deslizar pelo teto, aproximando-se cada vez mais de Rafael. Ele podia sentir o peso de seu olhar, como se a entidade estivesse sondando os recantos mais profundos de sua alma. A sensação de impotência era esmagadora, e Rafael sentia como se estivesse à beira da loucura. A entidade começou a descer do teto, flutuando em direção à cama. Rafael tentou desesperadamente mover seu corpo, mas a paralisia o mantinha preso. O demônio, ou o que quer que fosse, pairou sobre ele, e Rafael podia sentir uma pressão intensa no peito, como se algo invisível estivesse o sufocando. A proximidade da entidade aumentava seu terror, e ele sentia como se estivesse prestes a ser consumido por aquela presença maligna. De repente, a figura desapareceu. A paralisia foi quebrada, e Rafael conseguiu se sentar na cama, ofegante e suado. O quarto estava silencioso novamente, mas a sensação de pavor não desapareceu. Ele passou o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando processar o que acabará de acontecer. Nos dias seguintes, Rafael não conseguia tirar a experiência da cabeça. Ele começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas ao redor do mundo relataram experiências semelhantes. Ver figuras sombrias, sentir presenças malignas e a incapacidade de se mover são descrições comuns entre aqueles que sofrem de paralisia do sono.
A história de Rafael é um testemunho da capacidade humana de enfrentar e superar o medo, mesmo quando ele surge das profundezas de nossa própria mente. A paralisia do sono e suas alucinações assustadoras, como a visão de um demônio no teto, continuam a ser uma área fascinante de estudo, revelando os mistérios do sono e da consciência humana. Para Rafael, a jornada de compreensão e enfrentamento dessas experiências foi transformadora, levando-o a uma maior apreciação da complexidade e resiliência da mente humana. Eduardo sempre foi um cético quando se tratava de fenômenos paranormais. Ele acreditava firmemente na racionalidade e na ciência, rejeitando qualquer ideia de fantasmas ou entidades sobrenaturais. Sua vida era organizada e meticulosa, dividida entre o trabalho intenso no escritório de advocacia e os momentos de lazer com amigos e familiares. Tudo mudou quando ele começou a experimentar episódios de paralisia do sono. Tudo começou em uma noite tranquila. Eduardo estava exausto após um dia especialmente difícil no trabalho e caiu na cama, esperando uma noite de sono reparador. Algumas horas depois, ele acordou abruptamente. Seus olhos estavam abertos, mas ele não conseguia mover um único músculo. Ele tentou se mexer, mas seu corpo não respondia. A sensação de paralisia era completa e aterrorizante. O quarto estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Foi então que ele percebeu uma presença no quarto. No canto mais escuro do cômodo, havia uma figura alta e sombria. O homem encapuzado. Eduardo podia ver apenas a silhueta da figura, envolta em um manto negro que cobria todo o seu corpo. O capuz escondia seu rosto, deixando à mostra apenas um vazio assustador. O homem encapuzado não se movia, mas Eduardo podia sentir seus olhos invisíveis fixos nele. A presença era opressiva, enchendo o quarto com uma sensação de maldade e desespero. Eduardo tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. O terror aumentava a cada segundo, e ele sentia como se estivesse prestes a sufocar. De repente, a figura começou a se mover. Lentamente, o homem encapuzado deslizou pelo quarto, aproximando-se cada vez mais de Eduardo. Cada passo era um tormento, aumentando a sensação de medo e impotência. O coração de Eduardo batia descontroladamente, e ele tentou desesperadamente acordar, mas a paralisia o mantinha preso. Quando o homem encapuzado estava bem ao lado da cama, ele parou. Eduardo podia sentir o peso de sua presença, como se uma sombra fria tivesse envolvido seu corpo. A figura se inclinou sobre ele, e Eduardo podia ver o capuz se movendo, revelando um rosto deformado e sombrio, como uma máscara de pesadelo. Nesse momento, a paralisia foi quebrada. Eduardo conseguiu se sentar na cama, ofegante e suado. O quarto estava silencioso e vazio novamente, mas a sensação de terror persistia. Ele passou o resto da noite acordado, com todas as luzes acesas, tentando entender o que havia acontecido. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia tirar a experiência da cabeça. Ele começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas ao redor do mundo relataram encontros semelhantes com figuras sombrias durante episódios de paralisia. Essas alucinações são frequentemente descritas como realistas e aterrorizantes, levando muitos a acreditar que foram visitados por entidades sobrenaturais. A história de Eduardo é um testemunho da capacidade humana de enfrentar e superar o medo, mesmo quando ele surge das profundezas de nossa própria mente. A paralisia do sono e suas alucinações assustadoras, como a visão de um homem encapuzado, continuam a ser uma área fascinante de estudo, revelando os mistérios do sono e da consciência humana. Para Eduardo, a jornada de compreensão e enfrentamento dessas experiências foi transformadora, levando-o a uma maior apreciação da complexidade e resiliência da mente humana. A presença dessa figura sinistra, muitas vezes descrita como uma velha de aparência malévola, tem sido relatada por muitas pessoas em todo o mundo. Essas experiências são intensas e deixam marcas profundas na psique de quem as vive. A história de Júlia, uma jovem estudante de medicina, exemplifica o terror e o impacto emocional dessa visão aterrorizante. Júlia sempre foi uma pessoa racional, dedicada aos estudos e cética em relação a fenômenos paranormais.
Sua rotina era organizada e, apesar do estresse inerente ao curso de medicina, ela sempre se esforçou para manter uma vida equilibrada. No entanto, tudo mudou quando ela começou a sofrer de episódios recorrentes de paralisia do sono. Certa noite, após um longo dia de estudo e trabalho no hospital, Julia foi para a cama exausta. Adormeceu rapidamente, mas algumas horas depois, acordou subitamente. Seus olhos se abriram, mas ela não conseguia mover um único músculo. Estava completamente paralisada. A sensação de impotência tomou conta dela enquanto tentava, em vão, mover seu corpo ou gritar por ajuda. O quarto estava mergulhado em uma escuridão quase total, exceto por um leve feixe de luz da rua que entrava pelas frestas das persianas. Foi então que ela percebeu uma presença no quarto. No canto mais escuro do cômodo, havia uma figura sombria. À medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, ela percebeu que era uma mulher idosa, de aparência assustadora, que a observava fixamente. A velha no canto tinha uma presença opressiva. Seu rosto era enrugado e desfigurado, com olhos profundos e sombrios que pareciam perfurar a alma de Julia. Os cabelos desgrenhados e grisalhos caíam sobre seus ombros, e sua boca estava torcida em um sorriso malévolo. A sensação de pavor que emanava dessa figura era quase tangível, preenchendo o quarto com uma atmosfera de medo e desespero. Enquanto Julia observava, incapaz de desviar o olhar, a velha começou a se mover lentamente em sua direção. Cada passo que dava parecia aumentar a sensação de terror. Julia tentava gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Ela podia sentir seu coração batendo freneticamente, e sua respiração ficou cada vez mais difícil. A velha continuava a se aproximar, sua presença se tornando cada vez mais ameaçadora. Quando a figura chegou bem ao lado da cama, ela se inclinou sobre Julia. A sensação de proximidade era insuportável, e Julia podia sentir um frio intenso emanando da velha. A idosa levantou uma mão esquelética, como se estivesse prestes a tocar Julia, e nesse momento, a paralisia foi quebrada. Julia conseguiu se sentar na cama, ofegante e suada. O quarto estava silencioso e vazio novamente, mas a sensação de terror persistia. Nos dias seguintes, Julia não conseguia tirar a experiência da cabeça. Ela começou a pesquisar sobre paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas relataram visões semelhantes de figuras sombrias, incluindo a velha no canto. Essas alucinações são comuns durante episódios de paralisia do sono e muitas vezes refletem medos e ansiedades profundos. A história de Marcos, um homem cético e racional, começou quando ele se mudou para uma casa antiga no centro da cidade. Ele sempre foi um homem de ciência, não acreditava em fantasmas ou lendas urbanas. Para ele, os ratos invisíveis não passavam de superstições alimentadas pela imaginação fértil dos habitantes da cidade. A casa de Marcos era grande e espaçosa, com uma arquitetura vitoriana que a tornava charmosa, mas também um pouco sinistra à noite. Logo após se mudar, Marcos começou a notar coisas estranhas. Pequenos ruídos, quase inaudíveis, que pareciam vir das paredes. Inicialmente, ele pensou que poderia ser apenas a casa se ajustando, já que era uma construção antiga. Porém, com o passar do tempo, os sons se tornaram mais frequentes e intensos. Certa noite, enquanto lia um livro na sala de estar, Marcos ouviu claramente um arranhar nas paredes. Era como se algo estivesse tentando sair de dentro delas. Ele se levantou, pegou uma lanterna e começou a examinar os cantos escuros da sala, procurando qualquer sinal de roedores. Mas não encontrou nada. Nenhum buraco, nenhum vestígio de ratos. Apenas silêncio e a sensação de que estava sendo observado. Os dias passaram, e os eventos estranhos continuaram. Marcos começou a encontrar pequenos objetos fora do lugar, como se tivessem sido movidos durante a noite. Ele descartou a possibilidade de ladrões, pois nada de valor estava faltando. No entanto, a ideia de ratos invisíveis começou a assombrá-lo, apesar de sua natureza cética. Uma noite, enquanto dormia, Marcos acordou com uma sensação desconfortável. Era como se algo estivesse andando sobre ele. Ele acendeu a luz e inspecionou a cama, mas não havia nada ali.
Decidido a acabar com o mistério, ele instalou câmeras de segurança em toda a casa, na esperança de capturar alguma evidência do que estava acontecendo. As gravações das câmeras revelaram algo ainda mais perturbador. Enquanto ele dormia, pequenas sombras se moviam pela casa. Elas eram quase imperceptíveis, mas definitivamente estavam lá. Pareciam ratos, mas não tinham uma forma definida. Apenas sombras que se deslocavam silenciosamente pelos cômodos. Marcos começou a sentir os efeitos psicológicos da presença dos ratos invisíveis. Sua saúde mental começou a se deteriorar. Ele tinha dificuldade para dormir e estava constantemente nervoso. A lenda dizia que os ratos invisíveis traziam desgraça e loucura, e ele começou a acreditar que havia algo de verdade nisso. Desesperado, Marcos decidiu procurar a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele encontrou um homem chamado Eduardo, que era conhecido por seus estudos sobre o sobrenatural. Eduardo ouviu atentamente a história de Marcos e decidiu investigar a casa. Quando Eduardo chegou, ele trouxe consigo uma série de instrumentos para detectar atividades paranormais. Passaram a noite inteira investigando a casa, e o que descobriram foi ainda mais perturbador. As leituras dos instrumentos mostraram níveis anormais de energia em várias partes da casa, especialmente nas paredes. Eduardo explicou a Marcos que os ratos invisíveis poderiam ser manifestações de espíritos presos entre o nosso mundo e o próximo. Esses espíritos assumiam a forma de pequenos roedores como uma maneira de interagir com o mundo físico. A história dos ratos invisíveis, que Marcos havia considerado uma simples lenda, parecia ter fundamentos na realidade. Eduardo sugeriu um ritual para tentar libertar os espíritos presos na casa. Era um procedimento complexo, que envolvia a queima de ervas específicas e a recitação de antigas preces. Marcos, embora ainda cético, estava disposto a tentar qualquer coisa para recuperar a paz. O ritual foi realizado durante a noite. A casa foi preenchida com o aroma das ervas queimadas e o som das preces recitadas por Eduardo. Durante o ritual, os ruídos nas paredes se intensificaram. Parecia que os ratos invisíveis estavam reagindo à tentativa de expulsão. Marcos sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas manteve-se firme. Quando o ritual terminou, houve um silêncio profundo. Os ruídos cessaram e a casa parecia mais tranquila. Nos dias que se seguiram, Marcos notou uma mudança significativa. Os sons nas paredes desapareceram, e ele finalmente conseguiu dormir sem interrupções. Os objetos na casa permaneceram em seus lugares, e a sensação de ser observado também se foi. Embora os eventos paranormais tenham cessado, a experiência deixou uma marca duradoura em Marcos. Ele, que sempre havia sido um homem de ciência, foi forçado a confrontar algo que não podia ser explicado por métodos racionais. A lenda dos ratos invisíveis não era apenas uma história para assustar crianças, mas uma realidade que ele teve que enfrentar. Marcos continuou vivendo na casa, mas agora com uma nova perspectiva. Ele começou a explorar mais sobre fenômenos paranormais e a história da cidade. Descobriu que muitos outros moradores tinham histórias semelhantes sobre os ratos invisíveis e outras entidades sobrenaturais. A história de Marcos e os ratos invisíveis espalhou-se pela cidade, e ele tornou-se uma figura conhecida por sua experiência em comum. Pessoas vinham até ele buscando conselhos ou apenas querendo ouvir sua história. Ele, por sua vez, começou a escrever sobre suas experiências, na esperança de ajudar outros que pudessem estar enfrentando situações semelhantes. A casa de Marcos, antes conhecida apenas por sua arquitetura vitoriana, agora era também conhecida por ser o local onde a lenda dos ratos invisíveis foi desvendada. Marcos encontrou um propósito em compartilhar sua história, ajudando a desmistificar e a entender melhor o mundo do sobrenatural. A história dos ratos invisíveis é um lembrete de que o mundo é cheio de mistérios e que, às vezes, a realidade pode ser mais estranha e aterrorizante do que qualquer lenda urbana. Marcos, que começou como um cético, terminou como um crente no inexplicável, mostrando que nossas crenças e percepções podem ser profundamente transformadas por experiências que desafiam nossa compreensão do mundo. Ana sempre fora uma mulher prática e cética, pouco inclinada a acreditar em fenômenos paranormais.
Morava sozinho em um apartamento no centro da cidade, onde passava a maior parte do tempo estudando para seu doutorado em literatura. Sua vida era tranquila, pautada por uma rotina bem definida entre as idas à universidade e as noites solitárias de leitura. Tudo começou em uma noite particularmente silenciosa. Ana estava sentada em sua poltrona favorita, cercada por pilhas de livros, quando ouviu pela primeira vez uma voz suave, quase um sussurro, chamando seu nome. Ana. Era uma voz familiar, tão conhecida que seu corpo inteiro se arrepiou. Parecia a voz de sua mãe, falecida há quase 10 anos. Ela olhou em volta, confusa, mas não viu nada. A voz não se repetiu e, após alguns minutos, ela convenceu-se de que deveria ter sido sua imaginação. Os dias passaram, e Ana continuou ouvindo a voz. Sempre à noite, sempre chamando seu nome. Ana. Às vezes, a voz dizia outras coisas, frases desconexas que soavam como fragmentos de conversas antigas. Está frio lá fora, você precisa descansar. Era perturbador. A familiaridade da voz tornava tudo ainda mais desconcertante. Ela podia quase sentir a presença de sua mãe ao seu lado, como se ela estivesse realmente ali, tentando comunicar-se do além. Ana tentou ignorar as vozes, atribuindo-as ao estresse e à falta de sono. Mas à medida que as semanas se passavam, as ocorrências se tornaram mais frequentes e mais intensas. A voz começou a surgir durante o dia, enquanto ela trabalhava em seus textos, ou mesmo quando estava na universidade. Sempre a mesma voz, sempre o mesmo tom suave e familiar. Desesperada por uma explicação, Ana decidiu buscar ajuda. Primeiro, consultou um psicólogo, que lhe falou sobre alucinações auditivas e sugeriu que ela estivesse sofrendo de estresse extremo. Ele recomendou que ela diminuísse a carga de trabalho e tentasse técnicas de relaxamento. Ana seguiu o conselho, mas as vozes continuaram. Em seguida, procurou a ajuda de um amigo, Pedro, que tinha um interesse peculiar por fenômenos paranormais. Pedro era o oposto de Ana e um crente fervoroso no sobrenatural. Quando ela lhe contou sobre as vozes, ele não ficou surpreso. Isso pode ser um espírito tentando se comunicar, disse ele. Talvez sua mãe esteja tentando lhe dizer algo. Pedro sugeriu que realizassem uma sessão espírita em sua casa para tentar estabelecer contato direto com a voz. Ana, apesar de seu ceticismo, concordou. Estava desesperada por respostas e disposta a tentar qualquer coisa para entender o que estava acontecendo. Na noite da sessão, Pedro trouxe alguns amigos que compartilhavam seu interesse pelo paranormal. Eles formaram um círculo na sala de estar de Ana, apagaram as luzes e acenderam velas. Pedro começou a invocar espíritos, pedindo que a presença se manifestasse. A sala estava tensa, o silêncio pesado. De repente, a voz surgiu novamente. Ana. Desta vez, todos na sala ouviram. Pedro pediu ao espírito que se identificasse, mas não houve resposta além do contínuo chamado pelo nome de Ana. A sessão terminou sem grandes revelações, mas confirmou para todos os presentes que algo realmente estranho estava acontecendo. Pedro sugeriu que Ana procurasse um médium renomado na cidade. Ele acreditava que um profissional poderia ajudar a esclarecer a situação. Relutante, mas sem outras opções, Ana marcou uma consulta com o médium. O médium, um homem idoso chamado Joaquim, ouviu atentamente a história de Ana. Ele pediu para visitar o apartamento e realizar uma leitura espiritual do local. Durante a leitura, Joaquim fechou os olhos e concentrou-se profundamente. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos e disse: há uma presença aqui, mas não é maligna. É uma alma perdida, alguém que você conheceu em vida e que tem um forte desejo de comunicar-se com você. Ana sentiu um misto de alívio e medo. Minha mãe? Perguntou. Joaquim assentiu. Sim, acredito que seja ela. Mas para descobrir o que ela quer, precisaremos fazer uma sessão de comunicação mais intensa. Na noite seguinte, Joaquim retornou ao apartamento de Ana, trazendo consigo vários artefatos espirituais. Ele preparou o ambiente com velas e incenso, criando uma atmosfera calma e concentrada. Joaquim pediu a Ana que se sentasse e relaxasse, enquanto ele começava o ritual.
A sessão começou com cânticos suaves, e Joaquim entrou em um estado de transe. Poucos minutos depois, a voz de Ana se fez presente novamente. Ana. Desta vez, a voz parecia mais clara, mais presente. Joaquim pediu ao espírito que se manifestasse diretamente. De repente, Ana sentiu uma presença ao seu lado. Era como se alguém tivesse sentado ao seu lado no sofá. A sensação era tão forte que ela quase podia sentir o calor do corpo. A voz falou novamente, desta vez mais clara e cheia de emoção. Ana, minha querida, eu estou aqui. Ana começou a chorar. Era a voz de sua mãe, sem dúvida. Mamãe? É você? Perguntou ela, a voz trêmula. Sim, sou eu, respondeu a voz. Eu senti que você precisava de mim. Eu estou aqui para ajudá-la, para guiá-la. Ana e sua mãe conversaram por um longo tempo naquela noite. A mãe de Ana revelou que estava preocupada com o estresse que a filha estava enfrentando e queria assegurar-se de que ela não estava sozinha. Você precisa cuidar de si mesma, Ana. Não se pressione tanto. Lembre-se de descansar, de encontrar alegria nas pequenas coisas. A conversa foi um misto de consolo e tristeza para Ana. Embora estivesse feliz por sentir a presença de sua mãe novamente, também sentia a dor da perda renovada. No entanto, a mensagem que sua mãe lhe passou foi clara: cuidar de si mesma e não deixar que o trabalho e o estresse dominassem sua vida. Após aquela noite, as vozes começaram a diminuir. Ana ainda as ouvia ocasionalmente, mas elas não eram mais perturbadoras. Eram mais como um lembrete suave, uma presença confortante em momentos de necessidade. Ana seguiu o conselho de sua mãe e começou a equilibrar melhor sua vida, dedicando tempo para si mesma e para as coisas que a faziam feliz. A experiência transformou Ana profundamente. Ela, que antes era cética, passou a acreditar que há mais no mundo do que podemos ver ou explicar. Começou a estudar mais sobre fenômenos espirituais e até participou de algumas sessões espíritas com Pedro e seus amigos, não como uma crente fervorosa, mas como uma curiosa buscando entender melhor o que havia experimentado. A história de Ana e a voz familiar tornou-se uma lenda na pequena comunidade universitária. Seus colegas, inicialmente céticos, começaram a perceber que talvez houvesse mais na vida do que os olhos podiam ver. A experiência de Ana serviu como um ponto de conexão entre o mundo racional da academia e o misterioso mundo do espiritual. No final, Ana encontrou paz e consolo na ideia de que sua mãe ainda estava cuidando dela, mesmo do além. A voz familiar, que inicialmente era uma fonte de medo e confusão, tornou-se uma presença confortante, um lembrete constante de que ela nunca estava realmente sozinha. E assim, a história de Ana e a voz familiar continua a ser contada, uma prova de que, às vezes, os laços de amor transcendem até mesmo a barreira entre a vida e a morte.